Só uma beleza para esquecer. E essas duas áreas são áreas que vocês não tiveram contato nenhum antes, né? Durante o curso. Tanto perícia quanto auditoria é algo que necessita da contabilidade, mas é algo novo para vocês, né? Quem que está trabalhando auditoria com vocês? O professor Marcelo. Ah, pena que antes era o Heitor. O Heitor trabalha na área de perícia, então tem um conhecimento bem bacana, bem mais. Não sei se ele pediu afastamento também por causa da pandemia. Vocês chegaram a conhecer o professor Heitor? Sim, ele deu contabilidade intermediária pra gente, se eu não me engano. Ele Ele só entrou é, no lugar do Jadiel, quando o Jadiel saiu. ah, ele só é meio serião, né? Meio perfil meio fechado. Mas é um excelente professor e um excelente profissional, né? Conhece muito da área. E o auditoria eu não gosto muito. Boa noite, Rafael. Não vou muito com a graça de auditoria de ficar indo para lá e para cá sem parar. Quem gosta de viajar é bom, né? Quem gosta de ficar vendo atividades novas, rotinas diferentes, empresas novas, é uma área bacana. Mas para mim não me agrada muito. Já temos um bom quórum, acho que podemos começar, né? Então, oficialmente, boa noite a todos. Então, hoje a gente vai dar sequência naquela apresentação que a gente estava na aula passada, onde a gente estava basicamente comentando, fazendo uma introdução sobre o que é a profissão de perito, quem é o perito. Hoje a gente vai dar um pouquinho dessa sequência, né? Falar um pouquinho da limitação do trabalho do perito e, e falar um pouquinho já sobre a nomeação do perito, onde tudo começa na vida do perito, a nomeação. Então, vamos compartilhar a tela com vocês. Então, só para fazer uma lembrança sobre a aula passada, eu deixei esse parágrafo. Esse parágrafo está na NBCTP, indicando o que é o perito, o que é a perícia contábil, né? Então, se alguém perguntar o que é a perícia contábil, a resposta padrão pela legislação contábil é sempre esse parágrafo. A perícia contábil constitui um conjunto de procedimentos técnicos científicos destinados a levar à instância decisória elementos de prova necessários a subsidiar a justa solução do litígio ou a constatação de um fato, esse trabalho sendo feito mediante laudo pericial ou parecer pericial contábil, em conformidade com as normas jurídicas, profissionais e a legislação específica que for pertinente. Então, esse parágrafo traz o resumo do que é o trabalho do perito, né? Então, a gente não pode esquecer dessa característica ou destas características, né? Então, é um trabalho voltado para a ciência, para a técnica, ou seja, exige um bom conhecimento
Além dessa exigência, boa noite, desse conhecimento, é, a gente utiliza esse conhecimento para levar o auxílio à solução de uma disputa. Aí tem um fator aqui que a gente acaba, às vezes, pode falar criticando mesmo, né? Que é a figura do levar à instância decisória leva muita gente para o jurídico. Mas isso acaba sendo uma das principais funções, então não tem muito como fugir disso. E através desse conhecimento técnico, a gente consegue elaborar uma figura de prova, né? Se vocês lembrarem da aula passada, o sexto elemento de prova possível no Código de Processo Civil é justamente um laudo, né? Então, a gente pode produzir elemento de prova para essa decisão. E sempre seguindo norma jurídica, porque é frisado a norma jurídica. Quais são as duas que a gente tem principal para utilizar dentro da perícia contábil? Quem lembra? CPC? Mas qual CPC? O contador tem que tomar cuidado quando fala CPC. Porque a gente pode pensar CPC, Comitê de Processamento Contábil. Não, mas é Código de Processo Civil, perfeito. E, além do Código de Processo Civil, o próprio Código Civil, né? Então, esses dois elementos jurídicos, essas duas leis, são base para a profissão do perito contador. Espera aí, tem uma pergunta ali que eu me perdi. Eita, cadê a NCPC? O que seria NCPC? O que você... Ah, sim. Falou no CPC e no no Código Civil, o que vale são essas normativas. Elas são as vigentes, né? Além das normas jurídicas, a gente tem as profissionais, então as NBCTs. Sempre quando a gente falar em NBCs, falou em perícia, vai ter o TP ou o PP, quando for da profissão de perito. Esse principal é a NBC-TP, que é técnica de perícia, e a legislação específica, dependendo do caso que a gente está atuando. Então, essa é a função do perito, ou esse é o processo não, o conceito de perícia contábil. E quais são os limites desse trabalho do perito contador? Então, a norma define um limite para o trabalho do perito contador. E é um dos fatores que distingue o perito do auditor. Então, deixa eu pegar, cadê o marca-texto aqui? Então, a norma também trata os limites ao trabalho de auxiliar de justiça. Eu acho muito feio esse termo, tá? Auxiliar da justiça. Mas o perito contador, ele é o auxiliar da justiça, que deve ser limitado ao objeto que se discute no processo. Então, conforme observa o item 3 da NBCTP 01. Então, lá na NBCTP 01, a limitação vai estar escrita desse jeito: o laudo pericial contábil
e o parecer pericial contábil têm por limite os próprios objetivos da perícia deferida ou contratada. O que será que isso quer dizer? A gente está em um processo onde tem uma disputa, um litígio. Nesses casos, na briga, na disputa, sempre existe um motivo, não é verdade? Pensem vocês, por que existe um processo correndo na justiça? Ah, vai ter uma disputa. É alguém achando que tem o direito sobre outra pessoa. O laudo e o parecer sempre vai estar focado nessa disputa ou no objeto que ele foi solicitado. Ah, então é uma disputa de apuração de haveres. O perito contador tem seu trabalho pautado somente na apuração de haveres. Ah, não. O trabalho não é na área trabalhista. Foi solicitada uma perícia sobre hora extra. O perito vai ficar indo para outras áreas do direito trabalhista? Então, a disputa é hora extra. Ele pode falar sobre periculosidade, insalubridade que ele viu. O que vocês acham? A disputa é hora extra. Mas eu tô lá fazendo o levantamento e vi que não foi pago a insalubridade. É minha função como perito falar sobre essa insalubridade? Não. A minha função é apenas falar sobre o objeto discutido no processo, ou o objeto solicitado pelo juiz. A gente vai ver que para surgir uma perícia tem que alguém solicitar, e uma das principais pessoas é o juiz. Então, falou limite do trabalho do perito contador é o objeto da perícia. Não é nada mais do que isso. Então, a gente pode entender, segundo a norma, perícia deferida, a gente vai ter dois processos. É aquela que o juiz julga necessária para auxiliar ele na sua decisão. Aqui a gente está falando da perícia judicial. A gente ainda vai falar dos tipos de perícia. E a perícia contratada, que é quando as partes demandam fora do âmbito judicial. Então, a gente quer fazer uma dissolução da empresa, vai fazer a separação de haveres, mas quer um profissional, um perito para fazer essa apuração de haveres. Pode ser fora da área judicial. Então, o objeto pode ser aí tanto na judicial quanto na extrajudicial, fora do âmbito da justiça. Mas sempre o laudo vai estar pautado na solicitação que foi feita a ele, só. Então, a norma, dentro dessa sua abrangência, também relata que a competência para exercer o papel de perito contador, para elaborar o trabalho como perito nomeado ou contratado, ou assistente técnico, é exclusiva de profissionais formados em ciências contábeis com registro ativo no Conselho Regional de Contabilidade.
Isso vai estar falando lá no item 4 da NBC-TP 01. Então, o limite é sempre a resposta da questão levantada, né? E quem pode fazer é sempre um profissional contábil. Isso a perícia contábil, né? Claro. Mas qual é o grande critério de importância aqui? Primeiro que seja formado em ciências contábeis. Por quê? Existe outro profissional na contabilidade que não seja formado em ciências contábeis? Não, não. Isso voltado para a contabilidade mesmo. Formado na área da O contabilidade. técnico contábil? Isso. O técnico em contabilidade não tem habilitação para atuar como perito contador. Então aqui a gente já começa uma das exclusividades do bacharel em ciências contábeis. Então ele tem que ser bacharel em ciências contábeis. Basta isso? Não. Ele tem que estar registrado no Conselho Regional de Contabilidade. Qual? Do estado que ele for atuar. Ah, isso é importante frisar. Então, de cada estado, sim, é importante frisar porque se eu resolvo atuar, eu quero atuar aqui no Paraná e em Santa Catarina. Posso? A justiça permite isso? Permite. Tenho total liberdade de atuação. Posso, então, posso atuar em todo o território nacional. A única exigência que eu vou ter pela NBC TP01 é que eu tenha um registro em cada estado que eu atue. Bacana isso, né, gente? Já pensaram vocês atuando no Brasil inteiro? Quanto que não vão gastar de anuidade do CRC? É muito dinheiro, né? Então tem que tomar um certo cuidado com isso. Então, todo estado que vocês forem atuar, vocês vão ter que tirar um CRC chamado de secundário. A gente sempre tem um registro originário. Por exemplo, o meu é aqui no Paraná. Tem um originário no Paraná. Se eu quiser atuar em qualquer outro estado, eu vou tirar um registro secundário, mas com todos os direitos e obrigações de um registrado originário. Não tem diferença. Então, essa exigência está descrita lá na NBCTP exatamente dessa maneira. A perícia contábil, tanto judicial como extrajudicial, é de competência exclusiva do contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade. Professor, o senhor falou ciências contábeis, mas ali na NBCTP 01 fala contador. Tá certo isso? Por incrível que pareça, gente, parece uma coisa meio boba, mas eu vi, já eu tenho na minha coleção de questões do CRC fazendo bagunça com isso. Quando a gente fala em técnico em contabilidade, ele também pode ser chamado de contabilista. Se ele falar contabilista, não está certo.
porque o contabilista abrange os dois, o técnico e o bacharel. Então, quando ele fala contador, ele está falando exclusivamente do bacharel. Então, e entende-se como perícia judicial aquela exercida sobre a tutela da justiça, e a perícia extrajudicial aquela exercida no âmbito arbitral, estatal ou voluntária. Aqui ele traz já todos os tipos possíveis de perícia. Claro, a mais comum da gente encontrar é a perícia judicial. Isso não tem muita discussão ainda. Apesar da arbitral vem ganhando notoriedade. As disputas em câmaras arbitrais surgiu ali na década de 90 e vem ganhando espaço para desafogar a, a justiça. Então, muita gente adota a Câmara Arbitral justamente para tentar resolver de maneira mais rápida disputas existentes, né? Então, a arbitral vem ganhando espaço também, mas ainda mais encontrada é, sim, a, a judicial. E o Código de Processo Civil, lá no artigo 156, também corrobora com o enunciado lá na NBCTP 01. Então, lá o artigo 156, o que ele fala? O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. Aí, aqui no parágrafo 1º do artigo 156, ele vem e confirma o que a NBC está falando. Na verdade, é o contrário, né? A NBC confirma que o CPC fala. Os peritos serão nomeados entre profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastros mantidos pelo tribunal a qual o juiz está vinculado. Então ele fala que tem que ser um profissional que esteja regularmente habilitado. Só que aqui ele trouxe um elemento a mais. Qual é esse elemento a mais? Qual a diferença do pedido ou da indicação do artigo 156 para o item 4 da NBCTP? Cadastro mantido pelo tribunal. Então, eu quero atuar como perito, além de ser bacharel em ciências contábeis, registrado no Conselho Regional de Contabilidade do estado que eu vou atuar, eu vou ter que fazer um cadastro no Tribunal de Justiça que eu tiver vinculado. Onde fica isso? E até a sugestão que eu dou para vocês. Quando vocês pensarem e se aventurarem na, na perícia, vocês vão ter que vir aqui nessa página. Cadastro de auxiliares da justiça. Por isso que a gente é considerado auxiliar da justiça. A área do direito trata a gente assim. Então, a gente pode simplesmente fazer uma solicitação de cadastro e vincular a uma determinada comarca, um determinado tipo de processo. Então, só para vocês terem noção. Então, vocês podem vir aqui em credenciais
e escolher perito. Que tipo de perito vocês querem? Contabilidade, litígio tributário, litígio trabalhista. Claro, o trabalhista vai ser em outra comarca, né? E dentro, então, vou lá, vou fazer meu cadastro, coloco toda a minha qualificação, e aqui é importante, eu vou vincular aonde eu quero atuar. Então, quero atuar em Curitiba. Vou para a primeira sessão. Não, quero atuar numa região X. Eu vou e seleciono a área de atuação. Mas tudo isso vocês vão fazer através desse cadastro. Esqueci de mostrar para vocês o flagzinho. Então, vocês querem iniciar uma das maneiras fáceis. Cadê o flag? Aqui, assistência judiciária gratuita, vocês marcando sim, permite que vocês tenham uma facilidade maior de começar na profissão. Por quê? Não é, os peritos de renome não trabalham com justiça gratuita. E a outra vantagem, as causas são mais simples de atuar. Então, auxilia que vocês consigam entrar na área, comecem a ter contato com um determinado juiz. Felizmente, a área da perícia ela tem que ter essa vinculação, a gente tem que aparecer para os juízes como um bom profissional, e aquele é um caminho. Então, a gente precisa manter o cadastro no tribunal que a gente quer atuar. Tranquilo? Tem aqui dúvidas, perguntas, questões? É muita norma, né? Eu vou passar para o sorteio. Eu falei para vocês na aula passada o que eu estou pensando em fazer, né? Do meu sorteio. Não? Não falei? Não? Então vou ter que. Isso eu vi um professor de engenharia falando, tá, gente? E eu achei curioso e gostei. Como vocês não falam nada comigo, a gente sabe que vai ter gente que vai estar dando aquela cochilada ou vai estar longe do computador. A ideia do professor era simplesmente escolher, sortear alguém, derrubar da sala, e se a pessoa voltar é porque ela estava assistindo aula, tá beleza. Não voltou, tá dormindo ou tá fazendo outra coisa. Então é uma boa ideia, né? Chegar a um determinado horário, faz um sorteio, derruba pra gente ver se ela estava dormindo ou não. É uma técnica. Eu achei criativa. Mas é, faz parte, né, gente? A gente tem que ver os que estão dormindo. Mas até aqui, agora é sério, gente. Dúvidas? Tá. Eu sei que é denso, tá? Essa disciplina é uma disciplina que ela é pesada mesmo. Ela tem muita norma envolvida. Um pouquinho mais para frente a gente vai ter um pouquinho mais de trabalho prático. Mas a gente precisa conhecer o rito
antes de pensar na prática. Então, aqui a gente tem a indicação de quem pode atuar. Então, a gente já sabe qual que é o limite do trabalho do perito, quem que é o profissional que pode atuar. Então, o CFC, ainda para atender esse parágrafo primeiro, editou a resolução 1502, conclamando os contadores a cadastrarem-se para que seja elaborado um cadastro que fique disponível aos tribunais. Vocês escutam muito falar da prova do exame de suficiência, né? Vocês conhecem as outras provas que o CRC aplica? Ou o CFC aplica? A gente tem mais provas. Então, uma das provas é voltado ao perito. Essas provas são chamadas de exame de qualificação técnica. Então, eu quero atuar na CVM. Vou ser auditor para a CVM. Quem quer ser auditor geralmente precisa desse cadastro ou deseja ter esse cadastro porque as empresas de capital aberto precisam da auditoria regular, né? Então, para poder fazer o vínculo na CVM, ele tem que ter uma aprovação nesse exame de qualificação técnica para auditores. Aí eu sou perito, quero ingressar nesse cadastro. Esse cadastro chama Cadastro Nacional de Peritos Contadores, CNPC. Preciso da aprovação no exame de qualificação técnica para perito contador. Essa prova, em geral, é uma vez ao ano. Esse ano de 2020 foi bem bagunçadão, vai acontecer, na verdade, em 2021 só. Então, mas é uma vez ao ano que é possível fazer. Então, assim começa a restrição dessa atividade profissional. Então, conforme a implantação desse cadastro for sendo executada, vai menos profissionais poder atuar. Diga, Gilberto. E como está do CRC? Em que ponto você quer saber como está do CRC? Que, na verdade, está uma zona, né? Pode falar. Então, professor, é que na verdade, assim, ó, até onde eu sei, a de 2022, a segunda, foi feita dia 30 de janeiro. Mas Isso. aí eu fiquei sabendo que daí embolou, daí já juntou o pessoal de 2021 da primeira também. Daí não sei se vai ter agora só no final do ano, ou se vai ter mais Não. uma agora. Vai ter a do primeiro semestre também. Porém, eu acredito que vai ser mais lá para maio. Vão deixar ali para o final do primeiro semestre. Isso aí é bom, né? Porque daí dá para se preparar. Por exemplo, nós estamos aqui no sétimo período. O ideal já seria fazer essa primeira. Aí tem diferença de prova? O que vocês acham? E eu escutei uma vez que a segunda seria menos difícil. Na A verdade, é primeira o contrário. Na verdade, é o contrário. A primeira do ano, ela tende a ser um pouco mais fácil. A segunda, ela não é tão mais fácil assim. Mas não muda muito, não, tá? É só uma ilusão que os alunos têm, que os candidatos têm. Não tem muita diferença da forma de cobrar. Mas provavelmente seja ali para maio que vai acontecer.
Aí até também a pandemia já vai, se Deus quiser, já vai ter mais gente vacinada, já vai estar com um pouquinho mais de controle. Mas essa situação do segundo semestre aconteceu igual essa de qualificação técnica. Era para ter acontecido lá no semestre passado. A de qualificação técnica é sempre no fim do ano. Bagunçou tudo e postergaram, ficou. E só fizeram agora em abril de maneira forçada, né? Agora em 31 de janeiro de maneira forçada. Porque eles fizeram uma tremenda cagada, né? Não sei se vocês sabem o que aconteceu. Qual foi a cagada que deu? Não foi o sistema lá, professor, que deu pau e tudo? Isso. Tava todo mundo achando, vou fazer online. Né? Era para ter sido online, igual a primeira. A primeira já foi uma pataquada sem tamanho, porque travou o sistema de muitos candidatos. Aí quando voltou, faltava meia hora para finalizar a prova. Então teve muita gente que perdeu a prova por causa do sistema. A do segundo piorou, porque conseguiram derrubar e ninguém fez. Essa do segundo ninguém fez. Ninguém conseguia entrar e fazer. Aí, como já tinha sido feita a cobrança e eles chegaram à óbvia conclusão que não tinha estrutura para fazer uma aplicação de prova daquele tamanho online, eles apelaram para a prova presencial. Na minha opinião, devia ter esperado um pouco mais. Mas, para não ficar com a imagem tão manchada, preferiram tocar no meio da pandemia mesmo e foi. Escutei falar que ela estava difícil, só que o caderno de prova ainda não está divulgado. Mas as questões que eu vi também não mudou muita coisa, continuou muito parecida com as anteriores. Então, se vocês estudarem as questões do modelo Consulplan, vocês não vão ter muito problema, não. Né? Teoricamente, é para ser uma prova mais tranquila, desde que vocês se atentem a detalhes. A prova do CRC ela é muito focada em detalhe, né? Eu sou suspeito a falar porque eu adoro ficar vendo essas provas. Me perdi onde eu estou. Nem todo mundo queria fazer online, verdade. Muita gente que pretendia fazer online pediu o dinheiro de volta. Eu mesmo teria pedido dinheiro de volta. Eu não teria conforto para ir fazer no meio de uma pandemia, um ambiente com muita gente e que a gente não sabe quem está do nosso lado. Então, teve muita desistência mesmo. Eu tô louco para ver o resultado de não só da abstenção, mas do nível de aprovação e reprovação, para ver qual o reflexo, para ver se a pessoa estava tão preparada a ponto de querer realmente enfrentar a pandemia e fazer. Então, na minha cabeça, leva a crer que vai aumentar um pouquinho do nível de aprovação. Mas aí tem que esperar ser o resultado para ver se essa minha ideia está certa ou não. Então, com esse cadastro, a gente tem cada vez a restrição do pessoal entrando na área de perícia. Cada vez vai se tornando um, um ramo de atuação onde somente aqueles mais preparados vão entrar. Mas esse cadastro ainda não está em vigor. No entanto, vocês viram ali que tem o cadastro do próprio Tribunal de Justiça do Paraná, assim como outros estados. Eles ainda não estão adaptados a esse cadastro nacional. Mas, claro, se você colocar que você é um inscrito no Cadastro Nacional de Peritos Contadores,
o juiz vai te ver com melhores olhos. Fica mais bacana a apresentação do currículo. E quando a gente fala ali das perícias, a gente tem no item 5 a figura da perícia arbitral. Então, é aquela exercida sobre controle da lei arbitral. Então, isso vai ficar mais para o fim de semestre. A gente vai passar sobre essa lei de arbitragem, o que ela é, qual a função, por que ela surgiu. Aí a gente também tem a perícia no âmbito estatal. Ela é executada sob controle de órgãos do Estado, tais como perícias administrativas de comissão parlamentar de inquérito. Então, eu sou um perito que trabalho no Congresso, ou trabalho aqui na Câmara de Vereadores. Se eu estiver desenvolvendo perícia para CPI, eu estou fazendo uma perícia estatal. Se eu estiver atuando na área criminal, vocês lembram que eu falei para vocês que a gente tem os peritos na polícia científica? Já estou conversando com um deles para conversar com vocês, tá? Para bater um papo, explicar um pouquinho aqui que é a vida do perito contador da polícia científica. Então, você desenvolvendo uma perícia, vamos supor, um crime de caixa 2 você está investigando, é uma perícia no âmbito estatal, ou também sendo do Ministério Público, você também vai estar executando uma perícia estatal. Geralmente aqui são os funcionários públicos, peritos que passam em concurso público. E a perícia voluntária é aquela contratada espontaneamente pelo interessado ou pelos interessados e de comum acordo entre os envolvidos. Então, a gente está fazendo aquela dissolução da sociedade e de maneira amigável. Então, a gente pode contratar alguém para fazer o levantamento do haver, quanto cada um vai levar da sociedade, mas sem ter que brigar na justiça. Aí, o perito vai estar fazendo uma perícia voluntária. A voluntária não é porque o perito está se voluntariando. Na verdade, são as partes que se voluntariaram a contratar o serviço de perícia. Então, a perícia arbitral é a que está sobre a égide da lei de arbitragem, enquanto a estatal vai ser competência dos funcionários públicos concursados, sendo controlada por entidades do governo, por órgãos do Estado, compreendendo perícia administrativa de CPI, área criminal e Ministério Público. É uma boa área para tentar concurso? O que vocês acham? Até se for no âmbito estadual, o salário é bem agradável, tá? Não é ruim, não. E fora também, aí tem uma grande diferença. Esse é um perito daí que tem poder de polícia, tá? Para quem gosta do empoderamento por ser polícia, tá aí uma forma de virar polícia trabalhando com contabilidade. Você pode entrar tanto para a área federal, Polícia Federal, ou quanto para a Polícia Científica, vocês vão ter poder de polícia. Quais as principais diferenças quando a gente fala entre o auditor e o perito? Com essas características. A perícia, falando na execução do trabalho, vai ser sempre algo específico, focado, direcionado a um processo ou um objeto de disputa. E o trabalho da auditoria?
passa por toda a revisão contábil. Não tem um foco. Ela é mais ampla. Quem faz o pedido na perícia, em geral, ela acaba sendo requerida judicialmente. Existem as outras formas, igual a gente falou, né? Mas ainda a grande maioria dos trabalhos periciais é na área judicial. E na auditoria, geralmente as que são obrigadas por leis, principalmente as SAs, né? Sociedade Anônima é obrigada a ser auditada. É obrigada mesmo? E agora? Fiquei na dúvida. Primeiro, que tipo de sociedade anônima que a gente tem? Ninguém lembra. Duas sociedades anônimas. Uma considerada ou chamada de capital fechado, e a que é mais conhecida, que são as de bolsa de valor, que são as de capital aberto. Será que as duas precisam de auditoria? Sim. Mas pode ser demandada também por outras empresas, né? Outras formas de empresa, desde que queira fazer um processo de revisão. Então, em termos de tempo, a perícia ela é de caráter eventual e por uma demanda. Então, ela vai acontecer em uma determinada época, por um determinado tempo, através de uma demanda. E a auditoria, nos casos das SAs, é de caráter obrigatório, mas o comum é que seja de realização anual. Todo ano tem o processo de auditoria. Perícia. Características no desenvolvimento do trabalho. Perícia tem que ter rigor. Isso quer dizer que a auditoria não tenha rigor no processo? Tem, mas de uma maneira um pouco mais simples. O rigor, quando a gente fala da perícia, é ir a fundo na busca desse elemento que possa constituir uma prova, já que ele é um objeto pré-determinado a ser respondido. Então, o perito ele tem que ser extremamente técnico para se aprofundar naquele determinado elemento. A auditoria faz isso? Não, a auditoria já trabalha, tem o seu rigor, tem o seu controle. Inclusive, a gente trabalha com algumas ferramentas semelhantes, que são os papéis de trabalho, mas a auditoria trabalha pela figura da amostragem, né? Então, nem sempre ela vai conseguir fazer a verificação do todo. Até porque seria muito difícil ver toda a empresa. E quem são os interessados? Ou para que se cria um interesse na perícia? Para auxiliar em uma decisão. Isso a gente já discutiu, né? Já na auditoria, é para fazer a verificação de valores e elementos relevantes a uma determinada sociedade. Então, apesar do trabalho poder ser meio que confundido entre eles, a perícia ela se distingue pelo foco, por ser muito mais focada em um determinado elemento do que a auditoria. E aqui começa
o processo da perícia? Quando surge? Então, é um momento do deferimento de uma perícia. Quando é que pode surgir a perícia? Então, a perícia pode surgir de duas maneiras. A primeira e mais comum é a pedido do magistrado. Então, independente se uma das partes solicitar a perícia, sempre quem vai decidir se tem perícia ou não num processo é o juiz. Então, o caso mais comum de pedido de perícia, ou no caso já do deferimento, é quando parte do juiz, mas também existe o caso onde as partes podem, olha, acredito que não tem elemento de prova suficiente. Deixo ou solicito, a critério do juízo, o deferimento de uma perícia. Então, ele sugere. A parte pode sugerir, mas sempre quem vai decidir se existe ou não a perícia é o juiz. Então, e quando isso acontece? Quando que pode surgir a necessidade? Sempre quando as partes não disponibilizarem elementos suficientes para deixar o juiz seguro na tomada da sua decisão. Então, a gente pode sugerir qualquer elemento para um juiz, mas quem vai definir se é necessário ou não vai ser o próprio juiz. Então, caso o juiz entenda que ele tenha elemento suficiente, ele pode fazer uma recusa. Então, eu sou a parte, faço o pedido. Vamos fazer uma perícia no balanço. Se o juiz entender que o elemento apresentado na inicial e nas contestações forem suficientes, ele pode recusar. Então, o artigo 472 do CPC vai indicar isso. O juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem sobre os fatos em questão pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficiente. Então, se de repente lá na contestação uma parte fala, solicita ao juízo o deferimento de uma perícia. Se o juiz entender que não, ali eu tenho elemento para tomada de decisão, ele vai falar isso na decisão dele e vai indeferir a perícia. Mas pode ser o caso contrário. Pode ser que ele fique na dúvida. Mas antes de entrar nesse ponto, a gente precisa entender o que é inicial. O que é uma inicial quando a gente fala em processos? Então, entende-se inicial como o documento que deu início ao processo, no qual o autor disponibiliza a sua verdade sobre os fatos litigantes e a contestação é a contraposição do que o autor disponibilizou na inicial. Então, a contestação como verdade é como que o réu contra-argumenta a inicial, disponibilizando sua verdade, então, ele contando o fato dele sobre aquele elemento, sobre aquele possível fato em disputa.
Então, só de curiosidade para vocês. Eu estava, antes da nossa aula, vendo um processo que eu estou movendo contra o Estado. Já que eu estava ali, eu já deixei aberto. Então, aqui seria uma inicial. Tem uma conta num argumento, onde eu estou pedindo uma série de exclusões de IPVA. Então, já dá para conhecer o fato em questão. Conto toda a minha versão da história. Conto o porquê que eu acho que eu tenho direito. No meu caso aqui, ainda eu pedi liminar. E lá no final eu digo, o que que eu quero? Então, eu quero a tutela de urgência para excluir ou para suspender o IPVA, citação dos réus, a delegacia de furto e roubos, a apresentação da prova do confisco num veículo. E quando a gente vai para a parte, aí a gente coloca todo o elemento de prova que a gente achar pertinente. Cadê a contestação? Aqui. Aí o Estado vai fazer o seu argumento. No caso, né, o réu vai fazer a sua argumentação do fato, vai indicar se aquilo é verdade ou não, ele vai contar a versão dele. E para o autor ainda é permitido fazer a impugnação da contestação. Inclusive, eu fiz um pedido de prova, só que não era perícia. Então, eu deixei aqui na minha contestação, aqui, ó, ressaltando dúvidas sobre a realização da apreensão do veículo, caso Vossa Excelência entender necessário, o autor pede que a autoridade policial seja ouvida, blá blá blá. Eu queria uma prova, já que o Estado está argumentando. Eu poderia estar pedindo uma perícia. Aí o juiz vai deferir ou não, tudo através do que for apresentado na petição inicial ou na contestação. Inclusive, meu pedido foi negado. Só para vocês verem, cadê? Na expedição de ofício. Não, proferido do despacho do meu expediente. Ela falou que, ó, há no processo elemento suficiente para convicção desse juízo, então ela não vai intimar a autoridade policial para fazer a oitiva dele, né? Então, o Luan perguntou por que foi negado. Por causa disso, a juíza já entendeu. Não, no processo eu já tenho elemento para tomar a minha decisão. Na verdade, eu apresentei na inicial. Só que como o procurador do Estado tentou argumentar que eu não apresentei, aí eu dei a opção, ou dei a sugestão da juíza ouvir a autoridade policial. Ela falou que não tem necessidade. E como tem a liminar, acho muito improvável que eu venha a perder esse processo. Não é só, aqui é só para vocês entenderem, né? Para quem não conhece o âmbito do vai e vem judicial, hoje em dia funciona dessa maneira. Essa figura do projude é importante para o perito? Sim, a gente vai ver mais para frente
uma figura chamada carga nos autos. Carga nos autos nada mais é do que a gente ter acesso a tudo isso e ter que fazer a leitura. Então, quem for trabalhar com isso, quando fizer carga nos autos, vai cansar de ler e ver documento. Então, assim, o magistrado, segundo o seu prudente arbítrio, ao demandar a perícia, redige nos autos do processo um documento nomeando o profissional contábil de sua confiança. Então, aqui, por isso que eu falo para vocês da importância de ter o trabalho reconhecido pelo juiz ou pelos juízes. Ele confiando no seu trabalho, ele vai te nomear. Como nem todo mundo faz perícia no âmbito da justiça gratuita, é uma maneira de abrir porta para conseguir essa confiança, tá? Por isso que eu bato nessa tecla da justiça gratuita. Então, nesse momento, ou nesse documento, ele designa o prazo para que o perito contador entregue o laudo pericial contábil. Aqui está a maior pegadinha para o perito contador. Já na nomeação, quando imagine eu, juiz, escolho alguém, então escolho vocês para atuar como o meu perito. Já na nomeação eu falo, olha, vocês têm esse trabalho para ser feito e vocês vão me entregar o laudo em X dias, em 3 meses. Será que ele vai acertar? Será que ele vai errar? Lembrando, ele não tem experiência ou não tem expertise naquele assunto. Então, o prazo definido pelo juiz, às vezes, é uma armadilha. E o perito tem que saber cuidar disso. Ah, mas eu não posso pedir prorrogação? Pode, mas tem uma norma de quanto tempo eu posso pedir. Então, tem que ficar bem atento a essa figura do prazo. E o prazo que o juiz pode definir não está fixado em lei. O magistrado ou o juiz vai escolher o prazo de acordo com o tipo de processo. É uma demanda simples. É só uma revisão de hora extra de um funcionário referente a um ano. Ele vai levar um X número de dias. Não, é uma revisão de 5 anos de cálculo de PIS e COFINS. Opa, 5 anos, PIS e COFINS cheio de detalhezinho de crédito. Então, o juiz tem que ter o bom senso de entender a complexidade do processo e vai definir esse prazo de acordo com esse bom senso. E tudo isso, essa possibilidade, está descrita lá no artigo 465. Esse artigo 465 ele é bem importante para a profissão de perito. Opa. Então, o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para entrega do laudo. Então o juiz, quando já dá o prazo logo na nomeação, é porque ele quer? Não. É porque ele assim é obrigado. A lei obriga ele a essa determinação. Feito essa nomeação, o oficial de justiça vai notificar o perito e daí vai surgir esse prazo importante aqui. Parágrafo 1º. Incumbe às partes
dentro de 15 dias contados da intimação, ou seja, da entrega ou da comunicação pelo oficial de justiça ao perito a sua nomeação, arguir um impedimento ou suspeição do perito, indicar um assistente técnico e o elemento mais importante, apresentar quesitos. Esses dois aqui a gente ainda vai conversar. Esse daqui também a gente vai conversar, mas já dá para ter uma base. Então, o juiz ele fez o levantamento da necessidade, ele precisa do auxílio de um perito, ele fez a nomeação. As partes têm 15 dias para saber quem foi o nomeado e indicar se existe algo que impossibilite ele ou não de atuar nesse processo. Então, existem situações onde a gente pode indicar impedimento ou indicações de suspeição. Qual que é a diferença entre impedimento e suspeição? Até a suspeição está numa discussão, está na moda falar de suspeição, que é justamente o caso do Sérgio Moro, né? Ele tinha impedimento para atuar como juiz no caso do Lula? Não. Nada que falasse, ó, você não pode atuar. O impedimento ele é bem claro. Ó, você não pode atuar por esse motivo ou por esse motivo. A gente vai ver os casos onde o perito não pode atuar. Mas tem os casos de suspeição. Suspeição é quando não fica tão claro a impossibilidade de atuação. Então aqui eu posso, como parte, indicar que, não, fulano, o perito é amigo particular da esposa da outra parte. Vocês considerariam esse cara suspeito? Então eu estou na disputa com outra pessoa e o perito é amigo da esposa do cara. Tá, vai ficar estranho, não vai? Isso é uma suspeição. Mas existe na NBCTP os motivos, dois de impedimento, dois tipos de impedimento e as suspeições. A gente vai passar cada um deles. O indicar assistente técnico é contratar um perito da sua confiança para acompanhar o trabalho e, inclusive, contra-argumentar o próprio perito. E apresentar quesitos. Quesitos são perguntas feitas sobre o processo que necessitam de esclarecimento. A gente vai ver mais para frente e vocês vão montar quesitos para mim. Então, como se observa nesse artigo, eu acabei indo falando um pouco, o legislador definiu que, através do parágrafo 1º, permitiu que as partes possam solicitar impedimento ou suspeição do perito nomeado, mas para vocês conseguirem, como parte, que o juiz faça o deferimento desse pedido, tem que ter argumento sólido. Aí que mora o problema. O impedimento ele é até mais fácil. A suspeição ela é complicada. Igual eu falei para vocês desse caso, então eu estou disputando e eu sei que o perito é amigo da esposa da outra parte.
Como que eu vou provar isso de maneira sólida? Então, a suspeição ela é ultra delicada de pedir no processo. Vocês podem ver quanto tempo está levando essa discussão do Sérgio Moro, né? Apesar do perito ter as suas regras, mas são, de certo modo, parecidas com a atuação de um juiz. E fixado o prazo para que eles optem, então esses 15 dias, se vão querer tanto indicar um assistente técnico quanto apresentar quesitos. A gente vai voltar a falar desse assunto, mas o importante do parágrafo 400, do artigo 465 é a indicação de que as partes têm 15 dias para fazer isso. Então, saiu a nomeação do juiz, o juiz nomeando o perito, 15 dias vocês têm que apresentar. Se ele é impedido ou suspeito. Se vocês vão contratar um perito assistente para auxiliar a defesa de vocês ou o advogado de vocês, ou barra E, apresentar quesito. Apresentar perguntas sobre o objeto que está em investigação. Será que 15 dias é um prazo longo para isso? Dá para fazer tranquilamente? Não dá? Não é algo tão simples, né? Vocês pararem e pensarem em 15 dias passa, ó, voando, não é? E para vocês contratarem um perito para auxiliar vocês e ele conseguir já começar a auxiliar, tudo isso dentro de 15 dias é um volume bem corrido de trabalho. Passou esse prazo, não pode mais nem apresentar quesito, nem apresentar assistente técnico, salvo uma autorização do juízo. E nesse mesmo documento vai ficar a critério do juiz, ele pode já elaborar as perguntas a respeito do objeto em discussão. Então, ele tem dúvidas na discussão, dúvidas técnicas. Ele já pode apresentar essas dúvidas tanto na nomeação quanto em um documento separado, mas que venha logo na sequência da nomeação. Eles têm que sair em prazos iguais. Então, caso ele tenha essa dúvida sobre o litígio, ele faz essas perguntas. Essas perguntas são quesitos. Então, a gente vai ver bastante essa figura de quesito. Então, esse questionamento do juiz é denominado de quesito oficial. Pergunta do juiz é a pergunta oficial. A pergunta das partes são quesitos complementares. E tudo isso está lá no artigo 470 do Código de Processo Civil. Então, incumbe ao juiz. Vamos começar pelo 2. Formular os quesitos que ele entender necessário à causa. Então, eu tenho minhas dúvidas, vou elencar as perguntas, quero que você, perito, me responda. E no artigo 1º aqui, né? No parágrafo 1º, ele fala indeferir quesitos impertinentes. Professor, Oi, é só uma dúvida sobre as lives. Vai funcionar até que horas as aulas de live fechada? boa pergunta, era para ser 50 minutos, só que eu não me controlo, gente. Já estão com pressa para acabar?
Não, é porque daí a gente se programa certo tempo de aula. Na verdade, pelo que a coordenação tinha falado, era para ser 50 minutos de aula e 50 minutos fazendo exercício, tirar dúvidas. Só que se a gente deixa assim, 50 minutos para vocês tirar dúvidas, a gente sabe que vocês não tiram. Mas às vezes, tem um problema também que eu me empolgo falando, tá, gente? Então, se vocês até não me atentarem muito ao horário, eu vou falando sem parar. Deixa eu ver se está acabando aqui. Só vem aqui. Esse é o último slide. Viu? Faltava pouquinho ali. Então, só voltando ao quesito. Como as partes podem apresentar quesitos, o que pode acontecer com pergunta oriunda da parte? O que vocês acham? Pode vir pergunta sem pé, sem cabeça? O papel aceita qualquer coisa, né? Vai passar pelo filtro do juiz. Então a gente está discutindo, vou voltar para o caso do Luan, hora extra, lá na Justiça Trabalhista. O processo está tramitando sobre hora extra. E o meu advogado, eu sou a parte, e começo a fazer perguntas sobre insalubridade ou conduta de trabalho. Tem vínculo com o objeto em discussão? Tem relação com hora extra? Nenhuma, né? Vai ajudar no processo? Não. Então, esse quesito é considerado impertinente. Então, ele indefere. O juiz ele vai filtrar. A pergunta ela vai ajudar ele a tomar a decisão ou não. Se não ajudar, ele pega e indefere e fala que esse quesito tal, tal, tal está indeferido, o perito não precisa responder. Os quesitos oficiais, sim, aí nesses não tem conversa, vai ter que ser respondido. Então ele tem essa prerrogativa de indeferir quesitos que julgarem pertinentes, ou seja, aqueles que não têm relação com o objeto que está sendo discutido. Então esse é o processo de nomeação. O juiz, através da inicial e da contestação, vai identificar se o apresentado dá embasamento para ele decidir. Se ele não se sentir seguro, ele pode solicitar a perícia. Ele solicitando ou ele deferindo, vai abrir brecha para as partes então apresentarem ou indicarem o seu perito assistente, apresentar os seus próprios quesitos, que vão ser depois verificados se são aptos ou não ao processo, e a possibilidade de pedir o impedimento ou suspeição da atuação daquele perito. Professor, mas tá. Aquele cara que era amigo da esposa da outra parte. Se o juiz aceitar, o que vai acontecer? O que vocês acham? O juiz aceita o pedido de suspeição. O que vai acontecer? A nomeação de um novo perito. Só isso. Nada mais. Lembrando, esse trabalho das partes, tudo isso dentro de 15 dias. Tudo isso aqui para iniciar a vida do perito. Aí
sendo nomeado, vai começar o nosso rito de trabalho no processo pericial. Dúvidas, perguntas, questões? Professor, a minha pergunta é mais relacionada sobre a questão da presença. Ela vai ser pontuada que nem no ano passado, que valia pontos? Vai. Só que é o que eu estava comentando na aula passada. Eu considero pelas atividades de frequência. Então Isso, de eu perdi frequência, a isso, aula. nova. Então eu perdi a aula. Fez a atividade de presença, de frequência que tem lá no AVA, eu considero, tá? Mas também não vão deixar de vir assistir aula que Mas elas não vão valer pontos, como no ano passado, ou vão? vão. No primeiro bimestre ainda vai ter uma pontuação bem pesada. Não foi escolha minha, tá? São 5 pontos. Pesado, né? Então, eu não gostei. Mas quem pode manda, quem tem juízo obedece, a maioria decidiu assim, o Cesiro teve que ir junto. Aí no segundo bimestre eu dou um pontinho só para não ficar tão pesado e faço daí. Esse vai ser bem específico do segundo bimestre, é sempre uma questãozinha padrão do CRC, para vocês já se ambientarem mesmo com as questões de perícia. A do primeiro bimestre eu vou variar. Por exemplo, essa semana ela vai ser uma atividade de frequência, mas com um pouco mais de trabalho. Vocês vão fazer uma leitura de um artigo que fala da importância do laudo pericial nas tomadas de decisão, né, para vocês verem ou tirarem as conclusões de vocês. Se o laudo, se o trabalho que a gente desenvolve sendo nomeado auxilia realmente ou não o perito o perito não, o juiz na sua decisão. Então foi feita uma pesquisa com juízes sobre o que eles achavam dos trabalhos de perícia. Então, isso vai ser diferente, não vai ser uma questão de múltipla escolha, vai ser um trabalhinho que vocês vão postar para mim. Mais alguma dúvida? Pergunta? Questão? Só vi a Tayane falando, ai meu Deus, né? Por que ai meu Deus, Tayane? Você vai deixar uma semana assim? Tá a pergunta da Caroline ali. Uma semana na frequência? Vocês têm uma semana para responder. Ah, por que que isso vem da própria reitoria? Por que que E eu acho justo. Por que que foi feita essa opção? De repente, hoje, alguém teve problema com a internet. Não conseguiu acessar. É justo dar falta para essa pessoa? No meu entendimento, não. Nem sempre a gente está com acesso fácil à internet ou tem problema com luz. A gente tem demandas que fogem à nossa competência. Então, a reitoria fez essa escolha de uma semana e eu sou apoiador dessa decisão e sigo ela à risca. Uma semana para vocês terem tranquilidade para fazer. Mais alguma pergunta? Questão? Dúvida? Se as lives vão durar 50 minutos? Prometo tentar, gente. Se eu não me empolgar e ficar falando demais, mesmo, cara, mesmo a gente tendo slide para passar dando um tempo, vocês me avisem, vão conversando comigo, que eu dou uma segurada, tá?
Ou se vocês preferirem também, a gente toca o barco e faz a aula do tamanho que der. É que eu tô muito bitolado do semestre passado. Eu fazia com todas as turmas, da 8h30 a perto de 9 horas. Então é o tempo que eu acostumei nessas lives a ficar com o pessoal e tô tendo que me adaptar ainda. Aí quando eu me adaptar, eles mudam, né? Fazer o quê, né? Vida de professor é uma coisa de doida. Tranquilo então, gente? O Franciele já me deu boa noite, só falou tchau, tô indo embora. Então tá, gente. Boa noite, bom descanso para vocês. Então lembrem-se, semana que vem não tem aula, tem o teoricamente feriado. Então a gente volta daqui 2 semanas. E bom descanso então a todos. Ó, interromper a gravação.